Saudações concurseiras, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Alfacom sobre legislação específica, comigo, professor Gustavo Musi, certo? Vamos lá falar um pouquinho, nós vamos começar a falar aí, ó, jogar ali na sua tela, sobre o Ministério Público na Constituição Federal e Estadual do Rio Grande do Sul. Um assunto importante para a sua prova. Nós vamos ver aqui algumas disposições constitucionais, tanto da Constituição Federal, como da Constituição também gaúcha, acerca do Ministério Público. Importante, eu não vou trazer aqui todas as disposições constitucionais, por quê? Porque algumas dessas disposições nós vamos estudar depois quando formos falar de leis específicas. Por exemplo, a Lei Orgânica do Ministério Público, o Estatuto do Ministério Público no Rio Grande do Sul. Então, para não ficar muito repetitivo, senão a gente fica vendo as mesmas coisas, vai ver que as leis elas copiam muito também o que está na Constituição. Então aqui eu vou apresentar basicamente os pontos principais que estão na Constituição e especialmente aquilo que só está na Constituição. E aí outros pontos nós vamos abordar quando formos falar das demais leis, ok? Então acompanha comigo, tá lá na sua tela, ó. O Ministério Público é considerado uma instituição essencial à justiça, gozando de autonomia funcional, administrativa e financeira. Então quando a Constituição coloca o Ministério Público como uma instituição essencial à justiça, ele reconhece a importância do Ministério Público para o funcionamento do próprio Poder Judiciário. Olha só, que nós temos três poderes, não é isso? Segundo o artigo 2º da Constituição Federal, Legislativo, Executivo e Judiciário, ok. Mas além desses três poderes, você tem outros órgãos, vamos dizer assim, que gravitam em torno desses três poderes e não pertencem a nenhum deles. Como, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública. E o Ministério Público, assim como a própria advocacia pública, tem por objetivo aí auxiliar o Poder Judiciário no desempenho das suas funções, tá? Então, por isso que ele é chamado de instituição essencial à justiça. Importante, isso não quer dizer que o Ministério Público pertence ao Poder Judiciário, não. O Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Mas sem o trabalho do Ministério Público, assim como sem o trabalho da advocacia, sem o trabalho da Defensoria Pública, a própria administração da justiça fica prejudicada. Por isso que a Constituição coloca o Ministério Público como função ou instituição essencial à justiça, ok? E aí, por conta disso, ele vai gozar de autonomia funcional, administrativa e financeira. O Ministério Público ele tem completa autonomia em relação aos outros poderes, tá? E aí, tanto a Constituição Federal como a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul vão trazer disposições sobre o Ministério Público. Vamos ver as principais aqui nesse bloco. Acompanhem comigo. Primeiro, o artigo 127 da Constituição. O artigo 127 é o que começa falando justamente sobre o Ministério Público. Diz o seguinte: o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então vamos lá. Primeira coisa, o Ministério Público é uma instituição permanente. Significa que o Ministério Público funcionará permanentemente. Ele não será organizado somente em determinados períodos, como, por exemplo, acontece com as juntas eleitorais, né? As juntas eleitorais, elas são criadas somente em período de eleição. Elas não são uma instituição permanente. Já o Ministério Público deve funcionar constantemente, tá certo? Independentemente aí da época. É essencial a função jurisdicional do Estado, por aquilo que eu já falei para você, porque sem o Ministério Público, né, o próprio Poder Judiciário fica prejudicado nas suas atribuições, até porque o Poder Judiciário ele age principalmente quando provocado, não é isso? Incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Ok? E aí mais à frente, especialmente lá no artigo 129, a Constituição vai detalhar melhor as atribuições do Ministério Público, que nós vamos falar mais à frente aí, quando falarmos de outros assuntos. O parágrafo 1º do artigo 127, ele vai trazer os princípios institucionais do Ministério Público. Ele diz o seguinte, ó: são princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então vamos lá. Esses aqui são os três princípios institucionais do Ministério Público. Quando se fala em princípios institucionais, são princípios que vão reger aí o funcionamento do Ministério Público, tá? Quais são eles? Unidade, indivisibilidade e independência funcional.
independência funcional. Então vamos entender aí. Primeiramente, princípio da unidade. O princípio da unidade, ele determina que o Ministério Público é um só. Ou seja, significa que todas as divisões que ocorrem no Ministério Público, inclusive as que a Constituição determina, por exemplo, quando divide lá o Ministério Público da União em vários ramos, são somente para dar ao Ministério Público uma maior eficiência, para otimizar o seu funcionamento. Mas, olhando o Ministério Público como um todo, ele é uma instituição só. Assim como o Poder Judiciário, por exemplo. No Poder Judiciário a gente não tem vários tribunais? Começa lá no STF, aí depois vem os outros tribunais superiores, aí depois vem tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, toda aquela estrutura que a gente conhece. Só que o Judiciário é um só. Da mesma forma, no caso do Ministério Público, ele deve ser considerado como um só. Então, por exemplo, a carreira deve ser a mesma, dentro de qualquer que seja o ramo do Ministério Público. As prerrogativas também devem ser as mesmas para todos os membros do Ministério Público, tá? A indivisibilidade. Pelo princípio da indivisibilidade, o Ministério Público ele vai ser representado igualmente por todos os seus membros. Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Lembra das aulas nossas lá do ensino médio, quando a gente estudava sobre o imã? Que o imã tinha dois polos, né? O polo norte e o polo sul, lembra disso? Se você partir um ímã no meio, esse aqui é um ímã, se você partir um ímã no meio, o que vai acontecer? Uma parte do ímã fica com o polo norte, outra parte do ímã fica com o polo sul? Não. Se você partir o ímã no meio, vai gerar novamente outro polo norte e outro polo sul em cada ímã. Se você dividir de novo, também gera outro polo norte e outro polo sul. Então a gente diz que o ímã ele é indivisível. Não que eu não possa parti-lo, mas se eu partir, cada ímãzinho vai ficar com as mesmas características do ímã original. Então, por isso que a gente diz que ele é indivisível. Então, da mesma forma, o Ministério Público. O Ministério Público, ele é representado igualmente por todos os seus membros. O que significa que um promotor, um procurador, quando ele age em nome do Ministério, quando ele age num processo, ele está agindo em nome do Ministério Público. É por isso que eles podem ser substituídos, por exemplo, se houver necessidade no curso do processo, sem que eu tenha que retornar o processo ao início. Né? Imagine que tinha lá um promotor acompanhando o caso, aí chega em determinado momento, sei lá, o promotor saiu de férias, se aposentou, aconteceu alguma coisa e vai ser substituído por outro. Aquela pessoa que está substituindo vai retomar dali de onde o outro parou. Ah, mas era outra pessoa, não importa. Ambos representavam igualmente o Ministério Público. Então, pelo princípio da indivisibilidade, todos os membros do Ministério Público representam a instituição, ok? É claro que eles podem ter funções internas diferentes, ok? Ou no caso, por exemplo, né, do Procurador-Geral, ele é o chefe do Ministério Público, ok? Mas pensando nos membros em geral, lá os promotores e procuradores, eles representarão o Ministério Público da mesma forma. Então, um ato praticado por eles é um ato praticado em nome do Ministério Público. Por isso que eles podem ser substituídos nos processos e por aí vai. E a independência funcional. Pelo princípio da independência funcional, o Ministério Público ele deve ter completa autonomia para se auto-organizar e também os seus próprios membros. Eles têm autonomia para agir de acordo com a sua consciência, desde que respeitados, obviamente, os ditames legais, né? Mas um membro do Ministério Público, ele tem autonomia para fazer o seu trabalho da melhor forma que ele achar possível, desde que, obviamente, respeitando o que a lei, o que os atos normativos determinam, tá? Então, esses são os três princípios que vão regir o Ministério Público, seja da União, seja dos Estados. Continuando, vamos lá. Ao Ministério Público é assegurado a autonomia funcional e administrativa, podendo observar o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Então, garantindo mais uma vez aqui a autonomia funcional e administrativa ao Ministério Público. Continuando, vamos lá. O Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu vou ler os três e depois explico juntos. Então, o Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que mais? Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º.
Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata esse artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Para nós entendermos isso daí, a gente tem que lembrar um pouquinho como é que funciona o processo de orçamento no Brasil. Rapidamente, nós temos 3 leis orçamentárias. O PPA, o Plano Plurianual, vou colocar só as siglas deles aqui, Primeiro, vou escrever desse lado. PPA, o Plano Plurianual. Com base no PPA é elaborada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com base na LDO é elaborado o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, tá? Então, vamos lá. Todos os anos, o PPA ele é a cada 4 anos. Mas essas duas aqui são anuais, Essas duas aqui são anuais, tá? Então, todos os anos tem que ser aprovada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, com base na LDO, é aprovado o orçamento anual, tá? Então, todos os anos. Então, primeiro aprovada a LDO, entre outras coisas, vai dizer ali como deve ser elaborada a Lei Orçamentária Anual, dizendo, por exemplo, quanto cada poder vai ter para gastar no ano seguinte, estabelecendo ali alguns limites de despesas para cada gasto. E aí como é que funciona? Quem encaminha a proposta de orçamento? Quem encaminha, vou colocar na esfera federal aqui, bom, isso vale também para estados e municípios. Quem encaminha a proposta de orçamento para aprovação pelo Congresso é o Poder Executivo. Porque, veja, o orçamento ele é aprovado por lei, Lei Orçamentária Anual. Então, o Executivo ele encaminha ao Legislativo, todos os anos, a proposta aqui, Isso vale para as 3 leis, tá? Mas vamos puxar só daqui da LOA. Todo ano, o Executivo encaminha para o Legislativo o que a gente chama de PELOA. O que é PELOA? É o projeto ou proposta da Lei Orçamentária Anual, ok? Só que antes do Executivo encaminhar a proposta de orçamento para o Congresso, para o Poder Legislativo, cada um dos poderes encaminha as suas necessidades, encaminha as suas propostas orçamentárias, ou as suas subpropostas, né, se você preferir. Por quê? Porque o Poder Judiciário tem as necessidades dele, o Ministério Público tem as necessidades dele, o próprio Legislativo também tem, a Defensoria Pública também, e por aí vai, Tribunal de Contas, todo esse pessoal que tem autonomia orçamentária, eles encaminham as suas necessidades de gastos ao Poder Executivo, para que o Executivo junte tudo, vamos dizer assim, numa planilha só, tá certo? Junte tudo num projeto só e encaminhe para o Legislativo, para que o Legislativo decida o que é mais importante atender de tudo isso. Porque, veja, todo mundo aqui tem as suas necessidades. Só que nós não temos dinheiro, né, no Brasil, nenhum país do mundo tem dinheiro sobrando para atender todas as necessidades que todo mundo tem. Então vai ter que ser feito o quê? Estabelecer prioridades. Então, ok, o Poder Judiciário gostaria muito de trocar todos os seus veículos esse ano porque eles já estão muito velhinhos, sei lá, já tem 2 anos de uso, coitados dos veículos, estão muito velhos lá para eles, então tem que trocar. Mas peraí, para trocar tem que ver se não tem outras necessidades antes, né? Inclusive as do Poder Executivo. Então o Poder Legislativo vai definir aí essas prioridades e depois devolve. Só que o que eu quero destacar com vocês? Olha só, tá vendo esse projeto aqui que o Ministério Público encaminha? Não só o Ministério Público, né, mas todos eles. Tem que estar de acordo com a LDO, tá? Tem que estar de acordo com a LDO, porque a LDO não vai dizer como é que o orçamento vai ser aprovado. Então o Ministério Público vai encaminhar para o Executivo de acordo com o que foi aprovado na LDO. Tá. Só que se o Ministério Público não encaminhar, essa regra também vale para o Poder Judiciário, tá? E vale para a Defensoria Pública e Tribunais de Contas. Se o Poder Executivo, se o Ministério Público não encaminhar a proposta de orçamento dele a tempo, porque tem um prazo para encaminhar para o Poder Executivo mandar para o Legislativo para dar tempo de aprovar até o final do ano, senão fica sem orçamento para o ano seguinte, né? Se o Ministério Público não encaminhar até o prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí o Poder Executivo vai considerar como proposta o que foi aprovado no orçamento vigente, e aí manda como se fosse aquela proposta do Ministério Público para o ano seguinte. Quem mandou o Ministério Público não encaminhar a tempo? E se o Ministério Público encaminhar a tempo, mas encaminhar em desacordo com o que foi estabelecido na LDO?
aí o próprio Poder Executivo vai fazer os ajustes necessários. Não vai devolver, dizer para o Ministério Público, olha, Ministério Público, você encaminhou em desacordo com a LDO, corrija aí. Não. O próprio Poder Executivo já corrige de acordo com o que está na LDO e manda embora, para não ficar indo e voltando, senão não dá tempo de aprovar o orçamento a tempo do ano acabar, ok? Então é isso, basicamente, vamos voltar lá, que a Constituição está dizendo aí no artigo 127, ok? Continuando, ó. O artigo 128, ele vai falar pra gente da divisão do Ministério Público. Isso aqui é importante, preste atenção aí, ó. Artigo 128. O Ministério Público abrange, primeiro, o Ministério Público da União, que compreende A, o Ministério Público Federal, B, o Ministério Público do Trabalho, C, o Ministério Público Militar e D, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E 2, os Ministérios Públicos dos Estados. Então vamos lá, que essa divisão aqui é importante a gente guardar, tá? E é muito comum questão de prova querer confundir você, por exemplo, com o Ministério Público da União e o Ministério Público Federal. São coisas diferentes, vamos lá. Então nós temos o Ministério Público, lembrando que essas divisões internas aqui, elas são meramente funcionais, né? Porque o Ministério Público é um só, é isso que a gente já viu, o princípio da unidade. Mas administrativamente, vamos dizer assim, ele se divide em, primeiro, MPU, Ministério Público da União, e MPE, Ministério Público dos Estados, tá? O Ministério Público da União, ele vai se dividir aqui em 4 ramos. Qual que é a diferença do Ministério Público da União para o Ministério Público dos Estados? O nome já está dizendo. O Ministério Público da União, o MPU, ele é organizado pela União. Então ele vai ser regido por leis federais, os recursos para sua manutenção estarão no orçamento da União, tá? Então, ele vai ser aqui, ele está na esfera federal, vamos pensar assim. Eu não gosto de usar o termo esfera federal para não confundir com o Ministério Público Federal, que é uma das divisões internas. O Ministério Público da União, então, é mantido pela União. E aí nós temos 4 divisões. Primeiro, o MPF, Ministério Público do Trabalho. Aliás, Ministério Público Federal. Ministério Público do Trabalho é outra divisão. Ministério Público Federal, tá? E aí, vou colocar as siglas aqui, daí eu explico cada uma delas. MPT, Ministério Público do Trabalho, MPM, Ministério Público Militar e MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vamos lá. Ó, o Ministério Público Federal, ele na verdade vai ter todas as atribuições que o Ministério Público da União tem e que não sejam das outras 3 áreas especializadas, tá? Então esses outros 3 Ministérios Públicos são especializados. Tudo que for de competência do Ministério Público da União, que não for desses 3, vai ser do Ministério Público Federal. Então é residual. O que o Ministério Público do Trabalho faz? Ele atua junto à Justiça do Trabalho. Está dizendo aí, ele vai atuar junto à Justiça do Trabalho. Por exemplo, fiscalizando, né, o cumprimento da legislação trabalhista. Então ele vai atuar junto aos tribunais do trabalho. O MPM, Ministério Público Militar, ele atua junto à Justiça Militar. O MPDFT, ele vai atuar junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Só tomar um cuidado aqui, que a Emenda Constitucional 69, ela passou a dar autonomia ao Distrito Federal para organizar a sua defensoria pública. Mas o seu poder judiciário continua sendo organizado pela União, tá? Só tomar cuidado com isso. Então, olha só, então vai atuar junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito bem. Professor, não está faltando aí o Ministério Público Eleitoral? É que o Ministério Público Eleitoral, na verdade, ele não tem quadro próprio, tá? Como acontece também com a Justiça Eleitoral. Por quê? Quem atua junto ao Ministério Público Eleitoral, os promotores eleitorais, eles são promotores de justiça, são promotores estaduais que acumulam a função de promotor de justiça com a de promotor eleitoral. Então, o Ministério Público Eleitoral não tem um quadro próprio, por isso que não foi colocado aqui, tá certo? A Constituição não colocou. Então, o MPF ele vai ser residual, ou seja, tudo aquilo que for atribuição do Ministério Público e que não for junto à Justiça Especializada. Ou você pode pensar que ele vai atuar principalmente aqui, junto a TRF, os tribunais superiores, né? Vou colocar aqui, ó. STJ, especialmente, e TRF. Não é só, tá?
e juízes federais, mas principalmente junto a esse ramo da justiça federal não especializada que a gente costuma dizer, tá certo? Essas são as divisões do Ministério Público da União. Então, por favor, não confunda Ministério Público da União com Ministério Público Federal. Eu sei que é estranho, né? Mas é uma das pegadinhas aí que a Constituição nos coloca, pode ser cobrada em provas, tá? O Ministério Público Federal é uma das divisões do Ministério Público da União. Tá, e o Ministério Público Eleitoral, ele atua junto à Justiça dos Estados, junto aos Tribunais de Justiça estaduais. É onde ficarão lá os promotores de justiça e procuradores de justiça, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul tem o seu Ministério Público Estadual. Todo estado tem que ter, ok? Vamos lá, continuando, acompanhe comigo. Então tá aí a divisão, vamos lá. Parágrafo 1º. O Ministério Público da União... Opa, cadê? Voltou, foi. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então vamos lá. O chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Então olha só. Aqui, ó, o chefe do MPU, é o Procurador-Geral da República. O chefe é o Procurador-Geral da República, o famoso PGR. E aí, o PGR, ele tem que ser integrante da carreira, tá? Então tem que fazer parte do Ministério Público da União. Ó, tem que ser integrante da carreira. Tem que ter, né, mais de... tem que ser um procurador da República, que é o termo que a gente usa para integrantes do Ministério Público da União. Tem que ter mais de 35 anos e escolhido, indicado pelo presidente e confirmado pelo Senado e aprovado pelo Senado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, vai ficar bem espremidinho, mas tá bom. O seu esse melhora um pouquinho, tá certo? E tem que ser aprovado pelo Senado. Então esse é o Procurador-Geral da República. Outra coisa, ele pode ser reconduzido ao cargo porque ele tem um mandato. O mandato dele é de 2 anos, tá? O mandato do PGR aqui vai ser de 2 anos. Eu vou até colocar aqui melhor, pronto, ó, porque não vai ficar tão espremido assim. Vou dar só mais... Aqui eu coloco STJ, TRF e juízes federais. Vai ficar melhor aí para você. TRF e juízes federais. Pronto, e ali, aprovado pelo Senado. Ótimo, não ficar tão grudado aí. Tá. E olha só, e aí ele vai ser nomeado para um mandato de 2 anos. Depois de 2 anos, ele pode ser recolocado novamente no cargo? Para usar o termo que a Constituição usa, ele pode ser reconduzido? Sim. Existe limite para o número de vezes que ele tem que ser reconduzido, que ele pode ser reconduzido? Não. Ele pode ser reconduzido por 3, 4, 5, 6 vezes seguidas? Pode. Vamos voltar lá na Constituição, ó. Porque diz o seguinte, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Não fala permitida uma recondução. Então ele pode ser reconduzido quantas vezes o presidente da República quiser, tá certo? Continuando, vamos lá. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado. Sim, né? Porque se é a maioria absoluta do Senado que aprova o nome do PGR, também ele só pode sair antes do mandato pela maioria, se a maioria absoluta do Senado concordar, tá? Então, para tirar o Procurador-Geral da República antes do final do mandato dele de 2 anos, só se o Senado concordar por maioria absoluta. Parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice, dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu Procurador-Geral.
que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então vamos entender isso daí, ó. Agora aqui está falando de uma outra figura que vai valer também para esse camarada aqui, ó, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tanto ele como o Ministério Público dos Estados, eles têm o que se chama de Procurador-Geral da Justiça, o PGJ. O chefe, vou colocar igual tá lá em cima. O chefe é o Procurador-Geral de Justiça, tá? Esse Procurador-Geral de Justiça, vamos lá, ele também tem que ser integrante da carreira. Integrante da carreira. Ele tem que ser integrante da carreira, ele é indicado em lista tríplice, justamente pelos próprios, indicado em lista tríplice pelo próprio Ministério Público. Então, por exemplo, na hora de escolher o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul elabora essa lista aqui, ó. Integrante da carreira, indicado em lista tríplice. Ou seja, vai indicar 3 nomes. E aí quem vai escolher? Quem vai escolher é o chefe do Poder Executivo. Escolhido pelo chefe do Executivo. Ou seja, preste atenção, na hora de escolher o chefe do Ministério Público Estadual, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, quem escolhe é o governador. Agora, se for para escolher o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aí vai ser o governador do Distrito Federal ou o governador do território, não é o presidente da República, tá? O presidente vai escolher aqui, ó, desses 3 aqui de cima, ok? Muito bem. Que mais? Aqui é admitida somente uma recondução. Permitida só uma recondução. O que quer dizer o seguinte, o cara foi escolhido para ser Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul. Vai ficar 2 anos lá. Acabou os 2 anos, ele pode ser escolhido, pode ser indicado novamente, pode ser reconduzido ao cargo? Pode. Aí ficou mais 2 anos, portanto ficou 4 anos no total. Querem reconduzir de novo? Pode? Aí não, porque é permitida só uma recondução. Vamos voltar lá na Constituição? Ó. O parágrafo 3º está lá no finalzinho. Ó. Para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Não é permitida a recondução, como acontece com o Procurador-Geral da República, ok? Continuando. Os procuradores gerais dos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva, né? Simetricamente é o que ocorre lá no Poder, lá na União, que o Procurador-Geral da República, para sair antes do prazo, tem que ter autorização da maioria absoluta do Senado. O Procurador-Geral de Justiça também, para sair antes do prazo, tem que ter deliberação do Poder Legislativo. Parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observados relativamente aos seus membros. Então está dizendo aqui o que as leis que vão reger os Ministérios Públicos em cada Estado, e também na União, devem observar. Primeiro, as seguintes garantias que os membros do Ministério Público terão, que são semelhantes às garantias lá da magistratura, para quem já estudou. Primeiro, a vitaliciedade. Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Quer dizer o seguinte, uma vez que o membro do Ministério Público foi investido no cargo, ele faz isso por meio de concurso público, né? Após 2 anos, ele se torna vitalício. É como se fosse a estabilidade do servidor público, só que no caso da estabilidade do servidor público são 3 anos, né? No caso do promotor, do membro do Ministério Público, assim como no caso do juiz, do membro do Poder Judiciário, são 2 anos somente. Depois de 2 anos, o membro do Ministério Público se torna vitalício. Após se tornar vitalício, ele tem que ser também aprovado no chamado estágio probatório, tá? Sendo aprovado no estágio probatório, ele se torna vitalício após 2 anos e se tornado vitalício, ele só pode ser retirado do cargo por decisão judicial transitada em julgado.
Não é que nem o servidor que pode ser destituído também por processo administrativo disciplinar. No caso, o membro do Ministério Público, não. Antes do vitaliciamento, antes dos 2 anos, o membro do Ministério Público pode ser retirado por processo administrativo? Antes dos 2 anos pode, porque ele ainda não é vitalício. Após ter se tornado vitalício, para se tornar vitalício ele tem que ser aprovado no estágio probatório, e aí lá os procuradores de justiça, né, os procuradores da República vão verificar se de fato ele, entre aspas, merece, né, ser tornado vitalício. Ele se tornou vitalício, a partir daquele momento ele só pode ser retirado do cargo por decisão judicial transitada em julgado, ok? Continuando, além da vitaliciedade, os membros do Ministério Público também têm a garantia da inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. A inamovibilidade, que também vale para os juízes, determina que o membro do Ministério Público ele não pode ser retirado do local em que ele trabalha sem a sua concordância. Então ele não pode ser removido de ofício contra a concordância dele, tá? Exceto no caso de interesse público. E aí tem que ser decidido isso pelo órgão competente do Ministério Público por maioria absoluta. E aí tem que justificar o porquê está removendo aquele membro do Ministério Público. Tá? O que mais? Além da vitaliciedade e da inamovibilidade, os membros do Ministério Público também têm como garantia a irredutibilidade do subsídio. Aliás, isso aqui vale também para os servidores públicos em geral, né? Significa que a remuneração do membro do Ministério Público não pode ser reduzida, ok? Agora, essas são as garantias, são as 3 garantias dos membros do Ministério Público, né, previstas na Constituição. Vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídio. Mas, além disso, também existem as vedações, que são proibições impostas ao membro do Ministério Público. Primeiro, é proibido a membro do Ministério Público receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. O membro do Ministério Público não pode receber nada disso, ele tem que viver do salário dele, da remuneração dele. O que mais? Também não pode exercer a advocacia. Né? Depois que ele se aposentar, ele pode exercer a advocacia, mas durante a atividade, não. Não pode participar de sociedade comercial, na forma da lei. Veja, aqui não diz que ele não pode ser, como acontece com servidores em geral, né? Não diz que ele não pode ser gerente de sociedade comercial, diz que ele não pode nem participar de sociedade comercial, em princípio, tá? Não pode ser nem acionista ou cotista de uma LTDA ou acionista de uma SA, exceto nos casos que a lei permitir. O que mais? O membro do Ministério Público não pode exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então ele tem que ter dedicação exclusiva, não pode exercer nenhuma outra função pública, exceto dar aula. Né? Ele pode dar aula em uma universidade, em uma instituição pública somente. Fora isso, ele não pode exercer nenhuma outra função pública. Função privada ele até pode, se não houver conflito de interesses, tá certo? Com o cargo dele. O que mais? Não pode exercer atividade político-partidária. Antigamente até existia na Constituição uma exceção a isso, hoje não tem mais, hoje é taxativo. Não pode exercer atividade político-partidária, assim como o juiz também não pode exercer, né? Porque entende-se que senão poderia haver uma contaminação perigosa aí do Ministério Público com questões políticas. E não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Isso aqui é importante para evitar que o membro do Ministério Público fique, entre aspas, com o rabo preso, né, com alguém. Então ele não pode receber aí a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aí falar rapidamente aqui, ó, do Ministério Público na Constituição Gaúcha. Eu coloquei ali, ó, em sua maioria, as normas constantes da Constituição rio-grandense limitam-se a reproduzir as disposições da Constituição Federal. Então, basicamente, a Constituição Estadual Gaúcha vai reproduzir o que está na Constituição Federal. Mas eu destaquei 2 artigos aqui somente, ó, da Constituição Gaúcha. Artigo 109. O Ministério Público é assegurado autonomia administrativa e funcional, até aí nenhuma novidade, na Constituição Federal também diz isso, cabendo-lhe na forma de sua lei complementar, primeiro, praticar atos próprios de gestão, quer dizer, gerir, né, praticar atos administrativos de gestão do próprio Ministério Público, praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios, então cuidar, né, do seu próprio pessoal, praticar atos relacionados à situação funcional dos promotores, também cabe ao Ministério Público do Rio Grande do Sul cuidar disso. Veja que aqui trata-se de praticar atos internos, né?
propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Tome cuidado. Quem pode criar cargos públicos e fixar a remuneração deles é só a lei. Tá? O que o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul pode fazer é propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de cargos e a fixação dos vencimentos. Mas quem vai decidir isso é a Assembleia Legislativa. O que mais? Compete ao Ministério Público também do Rio Grande do Sul prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. Está dizendo basicamente? Compete ao Ministério Público do Rio Grande do Sul organizar os seus próprios concursos, tá certo? Porque principalmente, o cargo efetivo, né, ele só pode ser provido por meio de concurso. Então está dizendo que cabe ao Ministério Público do Rio Grande do Sul organizar os seus próprios concursos. O que mais? Compete também ao Ministério Público do Rio Grande do Sul organizar as suas secretarias e os serviços auxiliares das promotorias de justiça. Também atos aí de organização interna. Parágrafo único. O provimento, a aposentadoria, a concessão das vantagens inerentes ao cargo da carreira e dos serviços auxiliares previstos em lei, dar-se-ão por ato do Procurador-Geral. Então, o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que vai dar provimento, que vai nomear, né, os promotores aí eleitos, os servidores que passam, promotores eleitos, não, os promotores aprovados no concurso, os membros, os servidores também que passarem no concurso serão nomeados pelo Procurador-Geral, mas ele pode delegar essa atribuição, mas em princípio ele que vai expedir lá a portaria de nomeação. Aposentadoria e concessão de vantagens também, tudo deve passar pelo Procurador-Geral, tá? Que pode delegar, claro, mas em princípio é ele. E para finalizar, além das funções previstas na Constituição Federal e nas leis, incumbe ainda ao Ministério Público, nos termos de sua lei complementar, exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abriguem idosos, inválidos, menores, incapazes e pessoas portadoras de deficiências, supervisionando-lhes a assistência. O Ministério Público deve fazer isso no Rio Grande do Sul. O que mais? Exercer o controle externo das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais. Então, né, verificar se os estabelecimentos prisionais estão cumprindo as regras básicas de respeito aos direitos humanos e por aí vai, né? Se os presos estão tendo lá o tratamento adequado. Assistir às famílias atingidas pelo crime e defender os interesses, né, que o outro lado tem que também assistir, auxiliar aquelas famílias que tenham sido vítimas de crime e defender os seus interesses perante a justiça. Exercer o controle externo da atividade policial, né, então fiscalizar basicamente a polícia é uma das principais atribuições do Ministério Público. Veja, o Ministério Público ele não tem ascendência sobre a polícia, o Ministério Público não é superior da polícia, hierarquicamente. O Ministério Público, entre aspas, não manda na polícia, mas ele exerce o controle externo, fiscalizando a atividade policial, de fora, ok? O que mais? Compete ao Ministério Público também, do Rio Grande do Sul, receber petições, reclamações e representações de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal, nesta Constituição, né, do Rio Grande do Sul e nas leis. Então o Ministério Público deve estar sempre aberto a receber aí denúncias de quem quer que seja. E por fim, no exercício de suas funções, o órgão do Ministério Público poderá instaurar procedimentos administrativos e, a fim de instruí-los, expedir notificações para acolher depoimentos ou esclarecimentos, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções de diligências investigatórias. Então, o Ministério Público pode instaurar procedimentos administrativos de investigação, né, e solicitar esclarecimentos, documentos, perícias aos órgãos públicos. Também pode requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância, acompanhar essa e produzir provas, né? Quando for caso de alguma infração administrativa praticada por algum servidor, o Ministério Público pode requerer à autoridade competente que abra a competente sindicância, o competente processo administrativo e acompanhar se esse processo está tendo andamento. Agora, é claro, se for crime, o Ministério Público já age direto perante o Poder Judiciário. Aqui está falando no caso de infração administrativa, né? Que aí o Ministério Público vai requerer à autoridade, ao superior daquele servidor, que instaure um processo administrativo. E também requisitar informações e documentos de entidades privadas para instruir procedimento e processo em que oficie. Então, não só as autoridades públicas, mas o Ministério Público pode requerer também informações e documentos para entidades privadas, ok? Muito bem. Com isso, então, chegamos ao final desse nosso bloco em que nós falamos sobre o Ministério Público na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que eu não peguei todos os artigos da Constituição, porque alguns deles nós vamos tratar sobre aqueles assuntos quando formos falar de leis específicas. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima!